Borketov, Haverim, Hakol, Peseder, como é que vocês vão? Tudo em ordem? Amigos, vamos fazer aqui a leitura da nossa quinta parte da nossa Parashá Shavua, tá? Da nossa porção da semana de Nitzavim e Vailé, tá? Já estamos dentro da porção de Vailé, tá? Hoje nós vamos fazer a leitura aqui do Perek 31, a partir do Passuque 7, tá? É uma porção curta, tá bom? Ela não é muito comprida, tá? Temos um assunto muito interessante para tratarmos aqui, tá? Como sempre. Então, vamos lá. Sem mais delongas, tá? Vamos fazer a leitura aqui do primeiro versículo e nós já, em hebraico, nós já traduzimos automaticamente, tá? Então, o primeiro passo que ele diz assim, ó. Vaikra Moshe lei Yeshua vaiomer, né? Ou seja, falou Moisés a Yeshua dizendo, Elave lenei kol Israel, dizendo a ele, né, na presença de todo o Israel. O que ele disse? Hazak ve'amatz, kiatá tavô, sejam fortes e corajosos, pois você tavô irá, né, você irá, Etchahan Hazé El Haaretz, você irá conduzir, né, ou seja, irá adentrar com este povo, Etchahan Hazé Haaretz, você vai entrar com este povo, né, para a terra, Asher Nishba Hashem Lavotam, que Deus jurou aos seus pais, né, Latet Lahem Veatá Tenhilená Otam, ou seja, para dar a eles, e você dividirá entre eles, né? Ou seja, Tanhilená Otam, você vai dividir a terra com eles, tá? Tradução bem literal aqui do hebraico, tá? Mas se for uma tradução livre, então vai ficar justamente assim: Moshe chamou Yoshua, né? E disse a ele na presença de todo o povo de Israel, para eles que eles sejam fortes e corajosos, pois você irá com este povo para a terra que Deus jurou a seus pais, né? Jurou a seus pais dar, e ali você vai dividir a terra com eles, tá? É uma tradução mais livre ali, tá bom? Então esse é o nosso primeiro versículo aqui, tá bom? E aqui já nos chama a atenção algo bem interessante, né? Nós lemos ontem na porção na nossa quarta parte, que Moshe já tinha dito que ele não poderia entrar e nem sair, né? Sair ou entrar, pois ele já tinha alcançado os 120 anos. Nós já falamos ali que a duração de vida, Deus estipulou até os 120 anos. Então, esse era o último dia de Moshe, tá? Nós já falamos que essas últimas 3 porções aqui, né, junto com a porção de Anitzavim, Vailei, Hazino, Vizot, Haberahá, que vai terminar o nosso livro de Devarim, tá? No caso que seriam 4, mas como nós estamos lendo 2, são essas últimas 3 aqui, elas são justamente no último dia de vida de Moisés. Nós explicamos ali tudo que Moisés, né, em uma das explicações é que ele não poderia adentrar a terra de Canaã, né, justamente porque ele já tinha passado o comando, a liderança para Yehoshua, entre outras explicações que nós damos lá, tá? Então já começa falando aqui que Moisés ele vem e chama a Josué, né, fala para ele na frente de todo o povo de Israel a necessidade de você, quando vai passar a direção de algo, você vai passar o comando de algo, é necessário que todos estejam reunidos para ver que você transferiu verdadeiramente aquele comando para tal pessoa, tá? E foi o que Moisés falou. E Moisés vem e instrui Yehoshua dizendo para ele o quê? Né? Para ele Hazak, né? Para ele ser forte, ve'amatz, ou seja, forte e corajoso, tá? Porque é ele, Josué e Yehoshua, que vai guiar esse povo até a terra, e ele que vai fazer com eles a divisão ali entre os filhos de Israel, entre as 12 tribos, tá? O versículo 8 ele diz assim, ó: será Deus quem liderará você, ele estará com você, ele não deixará você fraquejar, nem o desamparará. Não tenha medo, nem desanime. Palavras de encorajamento.
dizendo: assim como Deus foi comigo, Josué, né? Vai ser com você, tá? Assim como Deus foi com Moisés, vai ser com você, Yehoshua, tá? Ele não vai deixar você fraquejar, nem vai te desamparar. Você não tenha medo. Versículo 9 diz assim: Moshe escreveu esta Torá e deu a os sacerdotes, descendentes de Levi, que carregam a arca do pacto de Deus, e a todos os anciões do povo judeu. Então, aqui já é bem claro o que eu sempre venho explicando aqui. Moshe escreveu Kol HaTorá, toda essa instrução, toda a Torá, Gênesis a Devarim, Moshe escreveu até aqui, escreveu tudo, até ali a sua morte. Deu para os levitas, né, para os Kohanim ali, para os Levi, pois era a missão deles, né, estudar toda a lei, interpretá-la segundo a vontade de Deus, segundo o que Deus passou para Moshe, o Talmud ali, e eles passariam ali para o povo, né. Irache, ele faz um comentário aqui interessante, ele diz assim, ó: quando a mesma ficou totalmente concluída, ele deu aos membros da sua tribo, como eu acabei de falar, né. Então, Moshe concluiu desde Bereshit, desde Gênesis, e termina aqui em Devarim. Ele conclui junto com essas últimas instruções aqui, que nós vamos ver até a parte de Vezot e Haberahá, tá? E dá aos levitas, tá? Versículo 10. Moshe ordenou a eles, dizendo: no final de 7 anos, na época do ano sabático, durante a festa de Sukkot, né, que é a festa das cabanas, quando todo Israel aparecer diante de Deus, de Hashem, seu Deus, no lugar que ele escolherá, tá? Leia esta Torá diante de todo Israel em seus ouvidos. Aqui nós temos o mandamento de Raquel, né, de Raquel, ou seja, né, você fazer uma reunião, você reunir o povo de Israel para eles fazerem o quê? Eles escutarem, eles ouvirem a Torá, né? Como diz aqui, você vai fazer o quê? No final de cada 7 anos. Lembra do ano sabático? Nós falamos a Shemitah. Então todo o povo de Israel ia para Jerusalém, né? No lugar que Deus iria, como Moisés fala, ele ia escolher, tá? Dentro ali de Jerusalém, dentro de Israel, em Jerusalém, o Beit HaMikdash. No 7º ano você vai reunir todo o povo, tá? Vamos continuar o versículo aqui, para que eles possam ouvir, tá? É interessante nós anotarmos aqui, ó. Vamos falar já do versículo 12 para nós entendermos melhor aqui o que eu quero explicar. Fala assim, ó: reúna o povo, aí vem homens, mulheres e crianças, tá? Os convertidos de suas cidades, para que eles escutem e para que eles aprendam e temam a Hashem, seu Deus, e sejam cuidadosos em observar todas as palavras dessa Torá. Então nós vemos daqui que o mandamento de reunião não pode faltar ninguém, desde o homem, a mulher até as crianças tinham que participar. A Irache, ele vem e fala assim, ó: o rei lia a parte do início, né, de estas são as palavras. Ele fala aqui que na verdade é desde o primeiro capítulo, do versículo 1 ali de Deuteronômio. O rei começava a ler todo o livro de Deuteronômio na presença de todos, homens, mulheres e crianças, e dos convertidos, né, dos peregrinos, os ger, que estavam no meio do povo. Ou seja, como eu já falei, se você está no meio, quer dizer que você está você é condizente com toda a lei. Então você é um ger, você é um prosélito, você é um convertido ali dentro do povo, tá? Rashi, ele vem e comenta aqui sobre o porquê que a Torá fala os homens. Aí ele fala assim, para aprender as palavras da Torá que estavam sendo lidas, os homens. E as mulheres? As mulheres era para ouvirem. E as crianças? Porque elas vinham, a pergunta,
para dar recompensa àqueles que traziam. Tá? Isso aqui está no tratado do Talmud Hagigah, tá? Na página 3a, ele comenta sobre essa questão, que é uma pergunta verdadeiramente. Por que homem? Nós sabemos que os homens e as mulheres, tá? Mas por que as crianças? Há toda uma discussão ali, o porquê que as crianças vinham, né? E o Talmud começa a falar que justamente elas vinham pelo próprio passuco seguinte, que fala, né? Que elas vinham que para aprender e temer a Hashem, a Deus. E que elas vinham a ser cuidadosas em observar todas as palavras dessa Torá. E o versículo 13, que é o último aqui da nossa porção, ele fala assim: seus filhos que não entendem, escutarão e aprenderão a temer a Hashem seu Deus todos os dias em que vocês viverem na terra, na terra, a qual vocês estão cruzando o Jordão para tomar posse. Então essa mitzvah aqui, esse mandamento de reunir a congregação, reunir o povo, para que eles viessem a ouvir naquela época pelo rei que existia. O rei, você sabe que ele inspira temor, ele inspira respeito. Então, se um rei pega, ele vem e vai fazer a leitura de todo o livro de Devarim aqui, como nós estamos lendo, perante a multidão, desde homens, mulheres, crianças até os convertidos, ele vai inspirar respeito. As pessoas vão ouvir. Nisso que elas ouvem, elas aprendem, né? E elas vão temer a Hashem, tá? No bom sentido de dizer aqui, não é temer de medo, é respeito. Nós já comentamos sobre isso daqui, tá? Deus não quer que ninguém o tema, Deus quer que nós o respeitamos, tá bom? Essa é nosso último versículo aqui dessa porção. Amigos, só para nós encerrarmos aqui, nós temos os dois pontos interessantes aqui. Nós temos o primeiro ponto que nós lemos, que é a transmissão do cargo de Moshe para Yehoshua, e ele chamar todo o povo, né, na frente de todo o povo, ele passar que quem conduziria eles a adentrar em Israel, derrotar os povos ali, dividir a terra, seria Yehoshua. Ou seja, já falamos a importância de você, quando vai transferir algo para uma pessoa, você deixar isso ciente para não criar contenda, quem foi, tal, que falou, que fulano, que agora, não. Chame todos, mostrem a eles, porque a partir do momento que você passa na frente de todos, a pessoa vai entender que você tem respeito, ou que aquela pessoa ela é qualificada para assumir o teu cargo, tá? E por último, aqui nós temos justamente o mandamento de você reunir o povo. Só que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é justamente essa questão que o próprio Talmud nos fala. Crianças, tá? Tem toda essa discussão no Talmud, então o Talmud vem e fala que justamente a resposta está no passuque seguinte que nós acabamos de ler. Os seus filhos que não entendem escutarão e aprenderão a temer Deus todos os dias de suas vidas que viverem na terra. A criança, ela está na melhor, vamos dizer assim, por falta de palavras melhores, na melhor fase da sua vida. Por quê? A sua mente ela está limpa de toda influência, a sua mente ela está aberta para aprender. Então, você colocando seu filho ou filha para ouvir as palavras de Torá desde pequeno, isso vai fazer com que ela aprenda, ainda que elas não entendam, como o próprio versículo fala assim, seus filhos que não entendem, escutarão. Ainda com a criança, ela não vai ter todo o entendimento que nós adultos temos de todos esses mandamentos de Deus, que são ouro, que são pérolas para nossas vidas, que nos fazem conduzir e viver corretamente. A criança ela vai ver meu pai e minha mãe, eles se reúnem a cada 7 anos ali em Jerusalém, eles se reúnem ali na sinagoga, onde for, para ouvirem as instruções de Deus, a Torá de Deus. E ela observando o comportamento dos seus pais, ela também vai ouvir. Quando ela chegar em casa, ela vai querer entender. E aí o seu pai explica, sua mãe reforça. Tá? Infelizmente hoje, né? Infelizmente, as nossas crianças, os nossos filhos estão sendo educados por pessoas que nós muitas vezes nem conhecemos, tá?
A geração de hoje, infelizmente, como eu já falei, eu sou da geração de 80, 90, eu fui criado totalmente num padrão diferente. Óbvio e básico. Nós tínhamos total respeito pelos nossos pais. Tá? Ah, mas você está falando que hoje as crianças de hoje não têm? Me desculpem, tá? O que eu vejo hoje, por onde eu ando, é muito diferente do que era antigamente, tá? Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. No judaísmo não existe essa ideia de que os tempos anteriores, os antigos, são melhores do que hoje. Isso não existe, esse conceito. Pessoas que vivem na nostalgia, elas não vivem no presente, muito menos desejam algo para o futuro. Elas vivem no passado. Tá? O judaísmo não tem essa. O judaísmo deixa bem claro, cada geração, cada tempo tem o seu propósito. Tá? Mas o que eu estou querendo trazer para vocês hoje é que isso mudou com o decorrer do tempo e tudo tem realmente o seu benefício. Por exemplo, hoje, seu filho, né? No caso, eu vou pegar a mim como exemplo. Você vai fazer o quê? A criança, ela não ouve o que você diz, ela observa o que você faz. Então não adianta você falar e você não fazer aquilo que você fala, é isso que ela vai ver. Então quando Deus pede que quando se reúna o povo, tragam as crianças para que elas ouvam, ainda que elas não entendam, elas vão ver o comportamento do pai. O pai e a mãe vai trazer aquilo para casa, ela vai ver que aquilo faz bem para todo o seu pai, sua mãe, a sua família, seja onde ele esteja, como eu falo, no caminhar, na condução, no trânsito, na empresa. A criança vai observar o comportamento do pai e da mãe, que é baseado nas leis de Deus, e ela também vai começar a entender que aquilo vai fazer bem para ela. Então você que muitas das vezes pega seu filho, simplesmente coloca ele ali na frente de uma tela de celular, ou na frente de uma televisão, fala, fica aí, vai assistindo isso daí. Você não sabe que você está passando o maior bem precioso que você tem, que é a educação do seu filho para terceiros? Que a responsabilidade da educação, eu falo da educação, da conduta, da ética, da moral, é sua e minha? É da sua esposa, da minha? Educar? Nós temos que trazer esses valores para os nossos filhos de hoje. Eles não podem ser criados por influenciadores, por YouTube, seja lá o que for. E eu ainda vou mais longe. Se porventura nós aqui, no caso, como é difícil para nós, mesmo como Ben Noah, pegar uma criança e querer transmitir isso para ela, como é difícil. Pelo menos na sua vida, você haja de acordo para que ela olhe e fale, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe. Para não vir querer ser como fulano do YouTube ou fulano da não sei da onde. E ainda se a criança quiser ter a curiosidade, porque a criança ela é curiosa, você sente com ela, observe o que ela está vendo, para que todas as suas dúvidas que tem, elas possam vir ser saciadas em você com base na Torá e nada mais. Então, o mandamento de reunião que pede pai, mãe e filho, eu nem estou falando do convertido, nem estou falando do guerra aqui, porque é óbvio. Como a Mauri mesmo, a Mauri não é judeu, mas a Mauri faz parte do povo judeu, a Mauri está dentro da comunidade de Israel. A Mauri faz parte do povo judeu hoje. Como a própria Torá falou aqui, não precisa você ser judeu, você pode estar dentro, você pode ser um guerra, um convertido, você pode estar ali hoje como um Ben Noah. Para você ver, você ouvir, você aprender e aplicar na tua vida. Hoje, infelizmente, como eu sempre digo, na maioria das religiões, simplesmente se pega o seu filho, leva para lá, não explica para ele, ou explica toda uma historinha bonitinha de como aquele suposto Deus fez isso e fez aquilo e acabou. Quando ele começar a crescer e ele vê que aquilo não é verdade, que tem bases para desmitificar aquilo, aí você vai jogar a culpa em quem? Na criança? Mas não foi você que deixou o seu filho ser cuidado por outras coisas?
Uma árvore que ela é plantada, correta, você coloca ali uma base para que ela venha crescer reto, ela vai crescer forte com as suas raízes, os seus galhos, tudo ali. Se você não planta, você simplesmente planta e deixa ela vai caindo, pendendo, você depois vai querer consertar aquilo que já criou-se na base dela. Assim é o teu filho, assim é o meu filho. Os nossos filhos. Não deixe o seu filho ser criado por youtubers, por blogueiros, blogueiras, eu não sei, eu não tenho visão, nem perco meu tempo com essas coisas. Porque senão lá na frente, tudo aquilo que ele ouviu deles, ele vai lançar sobre você. E ele pode muito bem chegar lá na frente e falar, você, pai ou mãe, vocês não me ensinaram. E o comportamento de vocês não condiziam com aquilo que vocês falavam ou muito menos pregavam para mim. A importância do mandamento de você reunir todo o povo para ouvir a verdade de Deus, e não só ouvir, mas praticá-la, é muito importante. O que importa na nossa vida não são as nossas falas. Pessoas que falam bonitas estão cheias por aí. Só que quando você vai ver, a vida dela não condiz nada com aquilo que ela fala. Aprendam bem, tomem cuidado com pessoas de lábia, pessoas que vêm, passam a mão. Nós acabamos de ler todos os 5 livros de Moisés e nós vemos que Deus sempre está orientando, exortando a pessoa a andar. Não está passando a mão sobre a cabeça, ah, não, tá bom, tá filho. Não. Se você pensa assim, é muito perigoso. Tá? Os pais que não educam seus filhos, os pais que não colocam uma ordem na organização da vida do seu filho, seus filhos estão fadados a serem criados por outros e assim Deus o livre de fazerem coisas piores. Assim Deus faz conosco todo dia. Deus nos exorta, Deus nos repreende, Deus nos ensina que venhamos a fazer o mesmo com nossos filhos, que a nossa conduta seja condizente com aquilo que falamos. Amigos, mais uma vez eu quero agradecer a você hoje, tá, por estar aqui conosco. Como sempre, muito obrigado pelo alto desempenho do canal, que o canal vem tendo a cada dia. Você que é novo, que chegou até aqui hoje por esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo, nos ajude a transmitir cada vez mais, estourar, que ela possa alcançar mais e mais pessoas. Tá bom? Mais uma vez, como eu sempre digo aqui, Bekol Tov, tudo de bom, Atzlahá, sucesso na sua vida e Parnassá, que é o sustento vindo da parte de Deus. Que Mashiach se revele ainda hoje e reconstrua o terceiro Beit HaMikdash, possamos estar em Jerusalém com ele, para que podemos voltar com o serviço a Deus. Amém, amém. Amigos, no demais, se Deus quiser, amanhã estaremos aqui com a nossa penúltima parte dessa paraxá, tá? E vamos aprender cada vez mais. Vamos ser condizentes com aquilo que falamos. Vamos se importar mais com o nosso comportamento do que com nossas falas. Tá? Porque a criança ela vai olhar justamente para isso. Todarabá, muito obrigado. Lehi Traot, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Tchau, tchau, amigos.